irmãos, chegou a hora da mensagem. Vamos ouvir a palavra de Deus ao nosso coração. E eu quero convidá-los a abrir as Escrituras em Números. Números, no capítulo 6. Números, capítulo 6, dos versículos 22 ao 27. A bênção sacerdotal, ou conhecida como bênção araônica. Números 6, versículos 22 ao 27. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Vamos orar, queridos? Santo e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo até aqui. E agora nós te suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da tua palavra, que o Senhor use na tua misericórdia, na tua graça, este teu servo para transmitir a tua mensagem à sua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós queremos propor os irmãos o tema dessa mensagem como a bênção do Senhor sobre o seu povo. A bênção do Senhor sobre o seu povo. Os meninos anotarem aí, né? Nas anotações da mensagem que eles têm feito. E queridos, nós estamos celebrando o 34º aniversário da igreja, de organização da Igreja Presbiteriana de Porto Ferreira. E se nós abríssemos para contar as histórias do que aconteceu nessa igreja ao longo dos 34 anos, seriam muitas histórias. Nós veríamos lutas, desafios. Nós poderíamos imaginar, irmãos, que esta igreja, ela está aqui hoje por um milagre do nosso Deus. É o Senhor quem sustentou essa igreja até aqui. Pelo menos o pouco que eu ouço falar de alguns irmãos, algumas histórias, eu vejo que é o Senhor quem conserva este trabalho aberto até os dias de hoje. Temos também, irmãos, nessa caminhada, a SAF, completando também mais um ano, 25 anos aqui na igreja, e são muitas bênçãos, são muitas primaveras, né? Como se diz, e louvamos a Deus pela vida das irmãs que servem a Deus no seu ministério, auxiliando, amparando, ajudando, e são grandes também as lutas, né? E as muitas bênçãos que Deus tem derramado na vida da SAF. Em algumas igrejas presbiterianas, a SAF é até mais antiga do que a igreja, né? Mas não é o caso aqui da nossa SAF. Mas em algumas, a igreja tem 30 anos e a SAF tem 40, 50, né? E assim por diante. Porque a SAF não precisa que a igreja seja organizada. As sociedades podem se organizar mesmo quando a igreja ainda é uma congregação. Por isso nós temos esse fato, né, em algumas igrejas presbiterianas. E queridos, nesse trecho de Números, ele já está encerrando o capítulo 6, onde os irmãos podem observar que no começo do capítulo ele fala da lei do Nazireu, aquele que é consagrado, aquele que é dedicado, separado ao Senhor, e no finalzinho do capítulo ele entra com essa bênção. E trata-se, irmãos, de uma das mais belas e mais profundas expressões da graça de Deus no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para essa bênção, nós podemos ver a graça de Deus exalando aqui.
E a bênção, queridos, ela é composta por 3 linhas. Elas falam de maneira poética e vão aumentando em intensidade e abrangência do assunto. A repetição do nome do Senhor, Yahvé, acontece em todo o tempo sobre essa bênção. E, queridos, isso é um assunto importante para nós. Por quê? Porque quando o nome Yahvé aparece nas Escrituras, ele está se referindo ao Deus da aliança, ao Deus que faz uma aliança com o seu povo. Não é qualquer Deus, mas é o Deus da aliança. É Ele quem preserva, sustenta e mantém a sua aliança com o seu povo. E a bênção, irmãos, ela era proferida desde essa época e até hoje ela é proferida em Israel. Os sacerdotes ainda a proferem. Aqueles que são da linhagem de Arão ainda proferem essa bênção em Israel. E um pouco que eu pesquisei, vi algumas imagens, eles se utilizam de uma expressão similar a essa para abençoar o povo. Diz que isso faz menção da letra Shem no alfabeto hebraico, e a letra Shem, ela traz alguns começos, né, de algumas palavras, como Shem, que é um nome mesmo, significa nome, e alguns judeus se referem ao Senhor como o nome, aquele, o Altíssimo, Hashem. Eles também utilizam a expressão Shevinah, que é a glória de Deus quando é derramada. Então, algumas dessas expressões que são utilizadas com essa letra Shem podem significar esse gesto. Mas o fato, queridos, é que quando o sacerdote ele impetrava a bênção sobre o povo abaixava a cabeça em reverência. O povo cobria a cabeça com aquele tecido que eles chamam de talit, e cobriam e recebiam, mas eles nunca encaravam o sacerdote, porque ele estava colocando o nome do Senhor sobre o seu povo. E, queridos, essas informações elas não se encontram na Bíblia, mas elas estão na tradição judaica. Nós encontramos essas informações lá, que nos ajudam a compreender um pouquinho melhor deste universo do Antigo Testamento. E com isso, queridos, eu gostaria de propor 3 coisas nessa noite em cima desse texto. A primeira delas é a fonte da bênção. Qual é a fonte da bênção? A palavra nos diz que é Deus quem ordena a bênção. É Deus quem ordena que isso seja falado para o povo. E, irmãos, isso é tão significativo, porque quando nós olhamos para Israel era um povo tão pequeno, era um povo tão insignificante, mas Deus olha para ele com bondade, com graça e com misericórdia. É isso que o Senhor está falando com essa mensagem. O texto, irmãos, ele começa com uma ordem direta de Deus falando a Moisés. Ele diz: disse o Senhor a Moisés. A nossa tradução não traz, mas ele é bem enfático. Ele acrescenta: disse o Senhor a Moisés para dizer. No nosso português não ficaria legal traduzir isso, mas ele é enfático. Ele falou para Moisés e disse: fale, Moisés. E embaixo ele continua, ainda diz: fala a Arão. Todas essas expressões, elas aparecem. E nós vemos que Arão e seus filhos, eles recebem a ordem de abençoar o povo. A bênção, queridos, não é fruto e nem iniciativa humana, mas ela vem de Deus. Não é o homem que iniciou a busca dessa bênção, mas o próprio Deus quem decidiu abençoar o seu povo. E esta bênção, queridos, ela era transmitida para cada geração. Quando nós vemos que o Senhor dá ordem para Moisés transmitir a Arão, e Arão transmitisse aos seus filhos, nós vemos que cada geração de sacerdotes recebia essa orientação para impetrar a bênção sobre o povo da aliança, sobre o povo da promessa. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós percebemos que isso não é um desejo humano, mas é o desejo
do próprio Deus. A intenção de abençoar não nasceu, como eu disse, no coração de Moisés, nem de Arão, mas no coração do Senhor. Portanto, queridos, quando nós olhamos para a bênção é um ato revelado de Deus. Não foi inventado. Foi Deus quem primeiro tomou a iniciativa de abençoar. E Deus foi quem olhou o povo de Israel. Diz o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Note que a bênção é dada sobre este povo que não merecia, um povo que não era expressivo, um povo que era escravo, mas Deus os chama para servir. E a bênção, queridos, ela é mediada, mas tem a sua origem em Deus. Olha que ponto interessante a lição que o Senhor nos ensina nessa noite. A bênção do Senhor, ela é mediada por uma pessoa, por um sacerdote. Os sacerdotes são os homens escolhidos por Deus para essa função, e mais apenas proferem aquilo que Deus manda que eles digam. Eles são canais e não são a fonte da bênção. Eles simplesmente falam aquilo que o Senhor faz pelo seu povo. Isto mostra para nós, irmãos, que toda bênção, ela não tem origem no homem, mas ela tem a origem no próprio Deus. Ao olhar para a carta aos Hebreus, queridos, nós vemos que o autor constantemente trabalha que Jesus Cristo, ele é superior a todas as antigas dispensações da lei. E tem um momento onde ele trabalha que Cristo, ele é superior ao ofício sacerdotal do Antigo Testamento, sendo o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdócio anterior à lei levítica e um sacerdócio eterno que permanece para sempre, porque não teve começo e nem final de dias. Por isso Cristo, ele é superior, né? Como nosso sumo sacerdote. Os sacerdotes vinham da linhagem de Levi, mas Cristo, irmãos, até hoje, media a nossa intercessão diante de Deus. Queridos, nós perdemos aquela figura do sacerdote humano, mas nós ganhamos a figura do sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Nós perdemos a figura de um sacerdote que precisava se purificar constantemente para entrar na presença de Deus. E nós ganhamos a figura de um sacerdote santo e puro, que está constantemente na presença de Deus, intercedendo pelo seu povo. Aleluia. A pessoa de Jesus Cristo. E queridos, continuando, ele vai nos mostrar uma segunda coisa, que é o conteúdo da bênção.